Olá amigos, tudo bem com vocês, com as suas famílias? Espero que sim, com saúde, com sucesso, prosperidade. É isso que a gente precisa. Quem confia em Deus, com certeza alcança. Com vocês, Ricardo da empresa do Campo Agrícola, fábrica de ensacadoras de silagem e também de ensiladeiras. Hoje a gente vai falar sobre um assunto relacionado ao capiaçu aqui no plantio. Então, hoje nós vamos falar alguns assuntos. Ver o resultado aqui da roça, como é que ele aconteceu, né? E depois a gente vai fazer uma explanação bem aprofundada. Então hoje, a gente não consegue encerrar o assunto, nós vamos ter que fazer 3 vídeos, tá? Hoje vai ser o primeiro, na semana que vem a gente vai plantar, porque as mudas ainda não estão no porte certo, então a gente vai botar no solo na semana que vem, esse vídeo então sai na outra semana, sempre vai ter uma semana entre a filmagem e vocês receberem o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre escolha do local, como é que a gente escolhe o local, né? O local que a gente vai escolher para fazer o plantio. Também vamos falar a época, qual é a época que eu tenho que plantar, que eu devo plantar na minha região, o Brasil é muito grande, então a gente tem que entender um pouquinho o que causa resultado na época de plantio. E também vamos falar do espaçamento. O assunto mais aprofundado do espaçamento vai ficar no próximo vídeo. Hoje nós vamos só falar dele, para vocês terem uma noção mais básica. Bom, gente, eu tenho que falar uma coisa para vocês que é muito importante, vocês também falarem para os amigos, para a família, isso é muito importante. Hoje a gente vive cheio de golpes, né? É golpe na internet, é golpe em todo lugar. E o golpe chegou na minha empresa também, né? Então o que aconteceu? Mercado Livre, alguém pegou, viu que o nosso produto estava saindo bastante e fez fake de anúncio, né? Chama-se o golpe do frete. O cara pega um produto, isso acontece com todo tipo de produto, vai ter um vídeo específico sobre isso, tá? E ele vai te vender o produto, o Mercado Livre te devolve o dinheiro, mas você perde o frete, que o frete você vai pagar para ele. Então, gente, não façam isso. Consulte a empresa, ligue para a empresa, converse com quem você vai fazer a compra. Precisa informação. Logo, logo a gente vai fazer um vídeo para você sobre segurança em compras online. Vai sair nas próximas semanas, aí talvez no mês que vem, tá? Mas não deixem de olhar o vídeo que a gente vai falar sobre o que está acontecendo em relação a golpes e também envolvendo o nosso nome. Então, cuidado, consulte a nossa empresa, liguem para mim, liguem para cá, entendeu? Tire as informações todas que vocês precisam. Não caiam em fria, porque eu digo para vocês, frase centenária, o barato sai caro. E frase centenária, quem compra errado compra 2 vezes. Então, cuidado. Na próxima semana, no próximo capítulo, para quem quer mais ou menos entender a dinâmica que a gente vai trabalhar no segundo vídeo, vai ser a quantidade de mudas que a gente vai ter que plantar, se a gente vai plantar em copa ou direto, quando é melhor um, quando é melhor o outro, a posição das mudas, em pé ou deitada, né? As escolhas, por que uma, por que outra, quando alguém tem que decidir. Falaremos também da cobertura de terra, quanta terra eu coloco em cima da gema. E por fim, como é que vai funcionar as regras. Na próxima semana o vídeo vai ser mais dinâmico aqui, com a gente plantando, com a gente explicando aqui no passo a passo dentro da lavoura. Então esse espaço que não tem mudas vai ser o espaço que a gente vai fazer o plantio na semana que vem dentro desses assuntos. Então vamos ver agora como é que ficou a nossa roça, como é que está o resultado até o momento para vocês entenderem as diferenças de plantio que já foram feitas aqui e o que ocasionou de diferença em comportamento das mudas em cada um dos 3 tipos de plantio. Bom, gente, vamos ver então a situação aqui que aconteceu aqui no plantio. Então nós temos aqui, nessa primeira parte aqui, nós temos o plantio com pré-brota e muda em pé, no mesmo dia. Aqui, dessa estaca para lá, eu tenho a situação de muda em pé sem pré-brota. E daquela estaquinha para lá, eu tenho a situação de muda deitada. Então cada uma vai ter uma situação de resultado diferente. Vamos olhar comigo? Bom, gente, aqui como vocês podem ver, ó, tá? A muda tá em pé, ó. Olha essa muda. Olha o meu dedo, tá? Dedo indicador. Dedo de produtor rural também, que a gente também é produtor, tá? Mas, ó, bem grossa, né? Agora vamos olhar aqui, ó. Observe a raiz, ó. Ó, ela não perfilou até aqui, ó. Ela vai longe, ó. Então ele enraizou bem e botou um belo de um brote, tá? Isso aqui foi plantado com pré-brota, né, 3 dias dentro do saco, e depois ele veio para cá com a muda em pé, facilitando. A raiz ela consegue ir longe. Agora vamos olhar uma outra situação. Bom, gente, aqui também, ó, muda em pé, só que ela não passou pela pré-brota, né? Observem a diferença, ó, da outra e agora aqui na raiz, ó. Veja que a raiz aqui, ó, ela tá perfilando aqui, ó. Olha as raizinhas fininhas aqui, ó. Eu tô quase no fim da raiz, então a raiz, ó, ela não avançou tanto. Então a diferença aqui ela é bastante grande porque não passou pelos 3 dias de pré-brota.
Hoje temos 30 dias que foi plantado toda a lavoura. Vamos ver uma outra situação agora. Bom, gente, aqui uma terceira situação. Ó, a muda até que é bonitinha, tá? O brote. Mas observe, ó. Aqui foi deitado, tá? E observe a raiz, ó. Olha aqui, ó. Mal colocou raiz por enquanto, tá? Então, o que acontece? O brote, ele sempre vai avançar antes da raiz, tá? Então isso é uma situação típica, porque por isso que muitas vezes dá o brote e depois ela morre. Vamos ver uma outra situação agora. Bom, gente, aqui o que aconteceu aqui? O funcionário descartou essa muda, ó. Veja que ela tinha um brote aqui que morreu. Descartou ela. Essa aqui também. Essa aqui estava encostada no solo. Veja que ela está botando raiz, mas ela não tem gema. Então é claro que não vai dar nada com ela. Não botou brote, mas ela está botando raiz. Agora olha essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela estava jogada em cima do solo, ó. Olha aqui, ó. Então, ela tem uma força muito grande de querer sobreviver. Então não é tão difícil você salvar o capiaçu ou plantar capiaçu. Só precisa dos cuidados. Aqui deu certo porque choveu bastante. Nós tivemos bastante chuva nesses últimos 30 dias. Então a muda tá, ó, botou um novo brote ali, tá botando mais um brotezinho aqui, ó, e tá sobrevivendo, ó. Só que as raízes de cima não desceram, ó, pegou só as de baixo, mas vai sobreviver. Bom, gente, vamos olhar uma outra coisa. Aqui a muda plantada em pé com pré-brota. Observe a minha ferramenta, ó, largura de folha. Olha a cor escura aqui, ó, a vitalidade dessa muda. Essa aqui é a mesma coisa, gente, ó. Tá mais larga que a minha ferramenta, as folhas, ó. Olha a vitalidade dessa muda. Agora nós vamos passar para a situação aonde ela não foi feita a pré-muda. Ó, tem um pezinho bonito aqui, mas todos os outros, eles já estão mais esbranquiçados, mais fracos, né? E veja que eles têm as folhas bem menores, ó. Menor que a ferramenta, tá? Ó, aqui tem mais uma mudinha, ó. Caiu no chão, ó. Sem, ó. Ela botou raiz, ó. Só que não tem gema. Ó, sempre acontece essas coisas aí. O funcionário descarta, a gente descarta e acaba dando coisa. Agora vamos para mais uma situação como é bem diferente. Veja que as mudas começam a ficar cada vez menores, mais esbranquiçadas, ó. Ó. Uma mudinha, ó, as mudinhas são todas fininhas, ó, bem finas e bem esbranquiçadas, elas não têm cores, né? Então, o que isso mostra? Mostra que tem diferença o jeito que a gente planta, sim. A diferença de como você planta, ela vai trazer, né? Trazer o resultado. Algumas mudas estão melhores, né? E algumas mudas estão muito feias. E algumas mudas acontece o perfilamento, ó. Aqui eu tenho 2 brotes. Não é 2 gemas, tá? Mas a gema provavelmente machucou de alguma forma e ela bota mais de um brote. Mas não tem problema, vai sobreviver. Só isso aqui vai ser um pouco mais demorado do que a situação real. Gente, eu tirei uma folhinha da lavoura lá de trás, onde foi plantado do melhor jeito, ó. Veja que é uma folha aqui, ó. Vamos fazer um comparativo. Observem bem a cor, ó, a diferença de folha, ó. Tá? Eu peguei um pé médio aqui dessa lavoura aqui, onde foi deitado, tá? Deitado e sem pré-brota. É muito diferente, tem muita diferença. Então isso é o que representa a situação. Bom, gente, um outro comparativo então, aqui ó, nós temos um mudeiro, tá? Aí vocês vão achar que o problema está em fazer muda no copo, não é isso. Ó. Observem que a tonalidade é diferente. Então, e o pé aqui, ó, eles estão até bonitos, mas eles estão bem clarinhos. Por que isso acontece aqui no mudeiro? Veja que são 30 dias que elas estão aqui. Embora que eu não vou transplantar agora porque está muito frio, mas o ideal é elas ter 15 dias de calor para elas trabalhar com essa proteína que está aqui dentro, né? Para os nutrientes que estão dentro do pote. Então, como os nutrientes aqui dentro do pote eles já estão se esgotando, ela cresceu bem, veio bonita, mas ela começou a ficar agora com deficiência de nutrientes. Eu vou largar uma ureia aqui para dar uma melhoradinha até semana que semana que vem nós vamos plantar elas aqui, vamos fazer o vídeo do plantio. Bom, amigos, assim, ó, aqui resolveu chover o mês inteiro. O Rio Grande do Sul estava passando por seca, agora esse mês aqui que passou, gente amada, não para de chover. Eu até pedi, né, para a Mãe Natureza uma vaguinha para nós poder filmar hoje. Tava marcando chuva, graças a Deus, tá dando para filmar, mas o sol aqui tá no meu rosto, aqui tá um pouquinho difícil de conciliar o sol aqui, mas vamos lá, conversar sobre essas questões. Então, local, época de plantio, espaçamento. Bom, gente, quando a gente vai pensar em fazer um plantio, a gente tem que fazer planejamento, a gente tem que parar, pensar, estudar e ter as decisões com calma, porque agir de forma precipitada, no impulso, a gente vai ter problemas. Então vamos entender um pouquinho. A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vou plantar uma capineira de capiaçu é o local, aonde eu vou fazer esse plantio. Perto, longe, né? É uma das coisas muito importantes. Por quê? Imagina que você plantou capiaçu por engano e por não pensar longe. Pense que por vários anos você vai ter que ir lá longe, voltar, ir e voltar. Então esse transtorno
é muito complicado. Se você escolheu errado o lugar do plantio, para mudar isso, bastante dinheiro, bastante trabalho perdido. Então, pense que tem toda uma consequência. Então, a escolha do local é muito importante. O que a gente vai avaliar na escolha do local? Temos que avaliar algumas coisas. Por exemplo, o clima. Se na sua região, por exemplo, nós temos uma situação de geada, tá? Regiões que tem geada, você não pode plantar ele numa área aberta que dá muita geada, você vai ter sempre uma perda dele. Então você tem que plantar ele na recosta, né? Próximo a um mato, né? Numa recosta de mato, numa recosta de moro, lugares que a incidência de geada é menor, né? Tem que ter esse cuidado. Se você, por exemplo, tem uma região que é muito seca, ela tem regiões que tem a estação da chuva e a estação da seca. Nesse caso, você tem que plantar num local, por exemplo, que você consiga, né, trazer um pouco de água para ele, fazer uma rega ou ter uma situação dessa. Também é importante, nós falamos em clima, tá? E falarmos do clima é o seguinte: quando eu planto? Quando eu vou plantar? Quando eu vou plantar, por exemplo, para quem tem geada, regiões frias, tá? Nessas regiões você vai plantar dentro do verão, não no inverno, porque no inverno o pé tem que estar formado. Então aqui nós, por exemplo, nós estamos plantando aqui dentro do verão. Lá no inverno o pé tem que estar grande, porque se eu planto no inverno ele vai demorar muito para crescer, ele pegou geada e vai morrer. Então tem que escolher isso quando você tem situação de frio. Ele tem que chegar, o frio tem que chegar, ele tem que estar um pé formado, perfilado, tem que estar forte, porque daí mata as folhas, mas o teu pé está lá, vai sobreviver. Também na consideração de clima, se você tem estação de chuva e estação de seca, nesse caso, você tem que pensar em plantar na estação da chuva, para que ele cresça e chegue na seca com bastante raiz. Como eu mostrei para vocês, né, aqui na situação, a raiz ela vai se alastrando e ela vai buscando umidade, mas leva um tempo. Então você tem que ter ele bem perfilado e já bem desenvolvido para que ele encontre a água lá na estação da seca. Planta na estação da chuva para que na seca ele consiga sobreviver. Em segundo lugar, a gente tem que avaliar qual é o objetivo da capineira. Isso vai fazer com que a gente tenha decisões diferentes. Se o objetivo, por exemplo, é corte, eu quero cortar para dar para o gado, picar e servir coxo. Ele tem que estar perto, é melhor que ele não esteja muito longe, senão todo dia eu tenho que ir longe e buscar. Então quanto mais perto do teu curral, mais perto do teu gado, do teu animal, melhor, né? Tem que estar numa distância boa. Agora, se o teu objetivo, por exemplo, é silagem, se for silagem, você tem condições de se deslocar, tem trator, tem locomoção, ele pode estar mais longe. Então são situações diferentes entre as duas. Numa eu posso ter uma escolha e na outra é melhor ter outra. Se a tua situação é fazer mudas para depois implantar uma capineira, nesse caso, é bom que ele esteja perto e não longe, porque você vai ter que cuidar da irrigação, vai ter que cuidar dessas mudas, principalmente no início da vida delas. E depois, até para você cortar e replicar as mudas, você vai estar perto. Então, a escolha do local é importante. Então, repito, se você errar o local, você vai passar anos gastando tempo para ir e tempo para voltar. E trocar de local vai dar custo e vai dar muito trabalho. Vamos ao próximo ponto. Bom, a segunda e também muito importante decisão que a gente tem que tomar na capineira é o espaçamento. Hoje nós vamos sintetizar os assuntos, né? Explicar eles mais amplos, porque nós estamos falando de decisão de escolha. Então o espaçamento ele tem alguns fatores muito importantes que eu tenho que diferenciar o que eu vou fazer. Exemplo. Se eu vou fazer uma capineira para corte diário, vou cortar todo dia, vou passar na ensiladeira e tratar o gado in natura, esse espaçamento pode ser menor. Mas também eu tenho que ver o solo, né? Se o solo está me ajudando ou se o solo não me ajuda nesse espaçamento. Por exemplo, um solo bom, você consegue plantar 60 vezes 60. 60 de muda e 60 de linha, e você vai ter um resultado bom para quem corta todo dia. Para quem corta todo dia, eu também aconselho ter um consorciamento de outros cultivares. Por exemplo, ter um curumim ali junto, né? Ter algum outro cultivar para você fazer uma dieta mais variada para o teu gado. Então, para quem vai cortar então todo dia, diário, o ideal 60-60, se você quer ter um pé mais viçoso, 80-80, que é o mesmo espaçamento do que a gente vai falar agora. Para quem vai fazer o corte manual, tá, e fazer silagem, vai fazer o corte manual com roçadeira, né, com facão, enfim, não importa a ferramenta, você vai fazer o corte manual e eu fazer silagem. Nesse caso de corte manual, o ideal 80-80. E eu estou falando de padrões, gente, dá para fazer diferente disso. 80-80, então 80 entre pés e 80 entre linhas, que é o plantio que nós temos aqui nessa aqui. Por que nós temos esse 80-80 aqui? Porque aqui vai ser uma preparação de mudas e o solo não é muito bom. A gente colocou algumas coisinhas no solo aqui para melhorar um pouco, casca de arroz, serragem, silagem estragada, e a gente tá dando um pouquinho de força, adubando ele também com adubo natural, né, com esterco, mas ainda é um solo argiloso e fraco, então tem que considerar também o solo. E também, por exemplo, se você vai fazer o corte mecanizado, trator, vai ter que cortar com a ensiladeira. Nesse caso, o ideal, tá? Eu estou falando de padrão. Padrão é
1,5 entre linha e as 80 entre muda. Então, esse 1,50 m ele pode variar de acordo com o trator que você tem, né? Então você tem que ver a largura do seu trator. Vou falar um pouco mais aprofundado do espaçamento depois no vídeo, que eu vou falar mais amplo disso. Hoje estou falando de escolhas. Então tem que escolher o espaçamento de acordo com o teu objetivo. Por exemplo, se você vai ter então a replicação de mudas, que é o que a gente vai fazer aqui. Qual é o espaçamento? Você pode fazer o espaçamento 80-80, que nem a gente faz aqui, e pode fazer um espaçamento diferente, até 70-70. Mas como eu tenho um solo aqui que eu não tenho certeza dele, não tenho essa questão de certeza que ele vai me dar rendimento, eu preciso que a muda cresça para me tirar mudas depois. Então eu vou fazer com 80-80, que é um espaçamento bom, porque ela vai não competir por nutrientes no solo. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é a replicação de mudas, tá? Você pode plantar 60-60, mas o teu solo tem que ser bom, né? Lembre-se que na replicação de mudas, a vida do capiaçu vai ser curta, então ele não vai perfilar 80, né? Ele não vai criar um perfilamento de 80. Ele, com 60-60, você consegue fazer uma capineira para tirar mudas. Então dá para encolher a tua capineira no caso de mudas. Mas lembrando que você tem que entregar ao solo nutrientes para que ele possa te dar um pé bem saudável e também com perfilamento bom, né? Para tirar mudas bem interessantes. Bom, gente, tem alguns fatores específicos que a gente vai entender por que a gente fala em 80-80 ser um padrão. Porque o perfilamento do capiaçu, mais ou menos em 2 anos, ele atinge 80-80. O que é 80-80? Esse pé que foi plantado aqui, gente, ó. Se eu plantar um pé aqui no meio, ele vai atingir 80 e o pé que eu plantei aqui vai atingir 80 de perfilamento. Então, se você plantar um pé aqui no meio e um pé ali no meio, eles vão se encontrar em 2 anos, né? Eles vão ocupar esse espaço aqui, fechando a capineira. Por isso que a gente tem que respeitar o espaçamento quando a gente fala em lavoura. Então, quando eu vou passar com o trator, eu não consigo passar em cima da muda. Por isso que tem que ser 1,5 m. Eu preciso do espaço para o pneu do trator passar aqui no meio. Então ele vai passar aqui, colher ali, passar aqui, colher ali. Então tem que ter o espaço, por isso que é 1,50 m. Então, amigos, alguns outros fatores que a gente também tem que considerar, que eu já falei, mas vou repetir, é qualidade do solo. A qualidade do solo vai fazer diferença. O clima vai fazer diferença. Então nós temos um resultado totalmente diferente para um clima diferente, para um solo diferente. As propriedades têm realidades diferentes, os estados, os municípios têm realidades diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos regiões que têm seca, nós temos regiões que têm excesso de chuva, nós temos região montanhosa, nós temos regiões de planície com terra de areia, então tudo muda, né? Mudou o solo, mudou o clima, vai mudar o resultado. Então, gente, cada propriedade tem a sua realidade. Então as pessoas não são iguais, assim como as propriedades não são iguais. O solo não é igual, o clima, então muitas coisas interferem, né? A sua realidade é o que importa. Você tem que plantar de acordo com a sua realidade e não sobre a opinião dos outros, né? Por isso que a gente, aqui nos nossos vídeos, a gente apresenta possibilidades e não que tenha que ser assim, né? Existem várias possibilidades. Eu apresento para vocês sempre o melhor e o que a gente já testou. Bom, uma última coisinha então para vocês entenderem sobre isso. Quando você vai plantar e vai planejar o plantio, não considere a história de 110 dias. Plantio é diferente de rebrota. Um plantio, quando você planta no solo, observe que as mudas estão baixas, com 20, 30 centímetros. Isso passou 30 dias e choveu, o solo é bom porque ele está nutrido, né, aqui. Mas enfim, né, chegou pequena. Se isso aqui fosse uma rebrota, ia estar com 80 a 1 metro. Então ia estar muito maior as mudas com vários brotes. Isso é muito diferente. Então a realidade é um plantio 180 dias, dali para mais. Então você tem que lembrar disso. Não vai pensar que em 110 dias você vai cortar o que você plantou. Agora, quando você cortou e ele vai para rebrota, aí sim, a partir de 90 dias ele já está com uma ótima perfilamento, com um ótimo momento, mas para fazer silagem tem que esperar 110 a 120 para ter a matéria seca ideal. Então isso é diferente, tá? É importante vocês entenderem também no planejamento. Não adianta você plantar para que 110 dias achar que está pronto com a silagem. Não vai levar 180 ou mais no plantio. Gente, agradeço a todos que estão comigo até o momento, porque os vídeos são longos. Esse vídeo é um vídeo de explanação, ele não é um vídeo onde a gente se aprofunda, a gente vai se aprofundando aos poucos para não ficar cansativo, e ele traz para vocês as escolhas que você tem para você acertar, né? Não é que você não saiba plantar, não é que o produtor rural não saiba fazer as coisas, né? A gente traz para ele para pensar, para não agir por impulso, né? Para não agir por cultura dos antepassados, né? Hoje, se for por regiões que tem uma cultura mais firme, né? Uma cultura mais resistente,
faz silagem hoje no chão, perde 40% e acha que está certo. Então tudo é diferente, né? Tem regiões que já a cultura mudou muito e está indo 100% para ensacada. Exemplo, Minas Gerais, a maioria das propriedades rurais estão indo para silagem sacada, porque já conheceram, já entenderam o método há 6, 7 anos atrás. Tem regiões que hoje estão começando a entender o que é silagem sacada. Então, meus amigos, espero vocês no próximo vídeo. Obrigado a todos.